Olá pessoal, tudo bem, gente? Vamos então falar do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Eu tinha prometido esse vídeo para vocês e cá estou, né? Gente, eu tentarei ser o mais breve, mais rápido possível, tá? Primeiro porque é um assunto técnico, é meio chatinho, muita gente nem gosta de falar sobre isso, mas é importante, é necessário. E também tem muitos outros profissionais fazendo vídeos a respeito desse assunto, e para não ficar no mais do mesmo, eu tentei fazer de uma forma bem didática, um pouco diferente. Vou até colocar um joguinho aqui para você saber se você vai ou não ter que fazer a declaração, tá? Mas eu não vou ficar me estendendo nem enrolando muito, deixarei meus dados de contato no final, e aí você tendo dúvidas, obviamente, entre em contato comigo, tá bom? Então, sem mais delongas e indo direto ao ponto, vamos responder nesse vídeo 3 perguntas. Quem declara o Imposto de Renda Pessoa Física 2026? O que é que você vai declarar nesse imposto? E como é que você vai fazer essa declaração? Vamos lá. O nosso joguinho, então, de quem declara. Você está vendo aí, yes ou no, sim ou não, sim ou não, sim ou não? Eu vou fazer várias perguntas para você e fique atento. Você vai prestar atenção se responder sim, o yes, para uma dessas questões que eu vou perguntar, já matou a charada. Sim, você terá que fazer a declaração de imposto de renda. Se você respondeu não para todas as perguntas, nenhuma delas deu sim, então não, você não terá que fazer o imposto de renda. Vou ressaltar o que eu disse com a seguinte observação. Vamos imaginar que você respondeu sim para uma e não para todas as outras. Mesmo assim, você sim terá que fazer o imposto de renda. Tá claro, pessoal? Então, sim para uma que seja, aí já era, você vai ter de um jeito ou de outro que fazer a sua declaração nesse ano de 2026, tá bom? Lembrando também, eu esqueci de falar isso no começo, a declaração é em 2026 referente ao calendário 2025, tá? O que você comprou ou vendeu nesse ano de 2026, não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre a renda, sobre os rendimentos recebidos no ano passado de 2025. Então vamos começar o nosso joguinho, presta atenção, deu sim para qualquer um deles, já era, você vai ter que fazer a declaração. Vamos lá então. Ai, Cris Armeida, mas não, espera, Cris Armeida, no meu caso, antes de se começar o jogo, tem aquele negócio que o papai Lully falou, que ó, quem receber até 5 mil não vai declarar, tal. Não, você não está entendendo, gente, espera, não é bem assim não. Acima de 5 mil, ok, não vai declarar, mas isso é para o próximo governo, tá bom? Eles que lute depois. A lei foi aprovada agora, mas nesse ano ainda todo mundo vai declarar, pagar bonitinho o imposto. O próximo governo, ou seja, 2027, aí vai ter esse abatimento até os 5 mil. Quem está aqui agora vivo 2026 vai fazer a declaração normalmente. Está preparado então? Vamos lá fazer o nosso jogo? Vamos lá. Primeira pergunta, quem declara? Você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025? Ou seja, somando aí o seu salário, a sua aposentadoria, ou você que tem casa de aluguel, você que é um empresário, recebe o Prolabore, juntando o dinheiro que você recebeu, dá mais de R$ 35.584? Por exemplo, Cris Armeida, eu recebi juntando tudo que eu ganhei, dá R$ 35.584,01. Pronto, aí você coloca assim, ali no leãozinho se aperta, não precisa apertar, nem dá para apertar, só estou mostrando, tá? Vai ser o sim, então pronto, se você recebeu mais do que esse valor, você vai fazer a declaração nesse ano de 2026. Pergunta número 2. Você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 200 mil no ano? Cris, mas o que é isso? Rendimento isento, não tributável? Pessoal, tá aí os exemplos, ó. Herança, ou você recebeu uma doação, ou você fez um saque no fundo de garantia, ou você recebeu dividendos de ações que você comprou. Todo esse dinheiro dá mais de R$ 200 mil no ano de 2025,
Ai, Cris Hermedo, eu até recebi, mas não chegou a esse ponto. Se não, não. Se foi mais de 200 mil, aí sim você vai fazer a declaração. Pergunta número 3. Você teve receita bruta superior a R$ 777.920 em atividade rural? Aqui, claro, estamos falando de sitiantes, fazendeiros, você que tem aí produção rural. Se sim, se você recebeu mais do que isso com atividade rural, sim, você vai declarar. Foi menos do que isso, então a resposta é não, você não vai declarar. Deixa eu reforçar mais uma vez aqui, hein? É sim para apenas uma dessas. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Mas se bateu sim em qualquer uma dessas perguntas, então você vai fazer a declaração nesse ano de 2026. Pergunta número 4. Você possuía bens e direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2025? Então terminou o ano. Imóveis que você tinha junto aos seus carros, os veículos, de repente você tem um iate, um barco, né? Ou aplicações que você tinha, juntando tudo, dá mais de R$ 800 mil? Cris, dá, eu já juntei uma grana boa. Então sim, se não, então você não tem por que se preocupar com a declaração esse ano. Pergunta número 5, você teve ganho de capital? O que é ganho de capital? É lucro. Você lucrou, você ganhou um dinheiro na venda de bens e direitos. Por exemplo, você comprou uma casa por 500 mil, vendeu ela por 550 mil e embolsou, teve lucro de 50 mil. Então, se você teve lucro na venda de bens ou direitos, você vai fazer essa declaração sim. Se você teve lucro no ano passado, 2025, você vai fazer a declaração em 2026. Vai ser o sim. Pergunta número 6. Você realizou operações na bolsa com vendas superiores a 40 mil no ano? Então veja, você, por exemplo, comprou ações da Petrobras, ações da Vale e vendeu. E as vendas que você teve em 2025 dessas ações, preste atenção nisso aqui, você comprou, mas não fez nada, isso é uma coisa. Agora você comprou e vendeu essas ações e a venda deu mais de 40 mil em 2025, juntando tudo. Aí a resposta é sim, você vai fazer a declaração em 2026. Também relacionado à bolsa, investimentos. Preste atenção. Você teve lucro tributável na compra e venda de ações, fundos de investimentos imobiliários, ETFs, BDRs, opções, etc. Como é que eu vou saber se o meu lucro foi ou não foi tributável? Porque às vezes não é tributável. Dependendo do valor, não é tributável. Então, você comprou uma ação, você vendeu. Como é que eu vou saber se é ou não é tributável? Aí está a colher de chá que eu deixo. O nosso site, capitalirenda.com, capitalirenda.com, você tem lá uma calculadora de DARF. Entenda o seguinte, quando você mexe com ações, fundos imobiliários, etc., e você compra e vende, você não vai pagar a DARF desses ativos no ano seguinte, você paga no mês seguinte, até o dia 30 do mês seguinte. Quem está fazendo aplicações sob a minha assessoria, eu sempre deixo isso muito claro. Então você comprei ações, Cris, vendi, o que eu tenho que fazer? Até o dia 30 ou 31 do mês seguinte, você tem que recolher a DARF e pagar o imposto referente a essa venda. Mas não é, repito, não é toda a venda que se recolhe DARF. Como é que eu vou saber? Repetindo pela terceira vez, vai acessar capitalirenda.com, tem lá a calculadora de DARF. Mas essa calculadora de DARF você tem que acessar todos os meses, tá? Agora, que já virou o ano, agora você tem que prestar atenção daqui para frente às novas aplicações de compra e venda que você faz. E se você vendeu, todo mês acessa lá, capitalirenda.com, e verifica se você terá ou não que recolher a DARF, tá bom? Pergunta número 8. Você optou pela isenção do imposto de renda sobre ganho de capital na venda de imóvel residencial, reinvestindo o valor em outro imóvel em até 180 dias? Porque isso é uma coisa bacana que algumas pessoas fazem. Você tinha uma casa, você vendeu,
Mas, dentro de 180 dias, você comprou outra casa, então você tem a isenção de imposto. Mas, mesmo assim, se você fez essa transação, comprando uma outra casa dentro de 180 dias, você terá que fazer, sim, a declaração. E mais de 180 dias, aí é ganho de capital que você teve, aí vai ter que... Aí, a outra resposta lá anterior, você já disse sim, vai ter que declarar de um jeito ou de outro, tá bom? Pergunta número 9. Possui no exterior, nos States ou em qualquer outro país, conta de investimento, por exemplo, conta de investimento global, conta de investimento internacional, empresa offshore, uma empresa que você abre no exterior, trust é um acordo que você faz com um administrador lá fora, que ele vai administrar o seu dinheiro no exterior. Poucas pessoas aqui que eu conheço têm isso, mas é uma possibilidade. Ou você teve rendimento de investimentos no estrangeiro em 2025? Então a resposta é sim, você fará a declaração do imposto de renda em 2026. Agora uma coisa importante, preste atenção. Ai, Cris Almeida, graças a Deus deu não para tudo. Não, eu acho que não foi legal dar não para tudo, não. Porque se você respondeu não para tudo, isso quer dizer que você não teve uma boa rentabilidade esse ano, não. O legal seria se você tivesse ganho e tivesse o ganho suficiente para fazer a declaração, tá? Não declarar é uma opção que você tem se você respondeu não para tudo. Mas eu quero deixar bem claro, qualquer pessoa pode fazer declaração. Cris, deu não para tudo, eu posso declarar? Pode. E eu acho que deveria, viu? Porque a declaração, entenda uma coisa, declarar é uma coisa, pagar é outra coisa. Você faz a declaração, isso não quer dizer que você vai pagar imposto. Às vezes até o contrário, você faz a declaração e você terá até uma restituição. Porque ali no seu salário, por exemplo, CLT, de repente o governo tirou dinheiro a mais do que deveria, ou você, por exemplo, vai fazer uma dedução de uma despesa médica ou alguma coisa assim, sei lá. São inúmeros fatores, tá bom? Mas no final das contas você vai ter uma restituição do imposto de renda. Então, em vez de pagar, você vai receber. Eu acho interessante que todas as pessoas, mesmo lá no passado, quando eu estava muito, muito apertado financeiramente falando, que eu recebia muito, muito pouco por mês, ainda assim eu fazia a questão, e continuo fazendo questão até hoje, vou fazer acho que até o final da vida, a questão de fazer a declaração. Porque no final das contas é uma forma de você monitorar o seu patrimônio. Fechou 31 de dezembro do ano passado, fechou 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro do ano que vem. Você tem que ver se o seu patrimônio está crescendo, se ele está evoluindo, tá bom? Então, se você perguntar para mim, Cris, eu declaro ou não declaro? Independente do valor, independente se você teve todos nãos no nosso joguinho aqui agora que fizemos, se fosse você, eu faria sim essa declaração do imposto de renda, tá bom? Decidido isso, o que é que eu vou declarar, Cris? Tá bom, você me convenceu então, ou deu sim lá, eu vou ter que declarar. Primeiro, gente, não é o fim do mundo não, tá? Eu vou até te dizer uma coisa, se você tiver com a documentação tudo certinho, os extratos ali de rendimento, é basicamente simples, é copiar e colar os valores, tá? Vai tomar um pouco do seu tempo, meia hora, uma hora, mas não é um fim do mundo para você não, tá? E decidindo fazer a declaração, então vamos para esse segundo tópico, o que é que eu devo declarar na minha declaração de imposto de renda? Primeiro, rendimentos tributáveis. Quando você abre o software para preenchimento, na lateral você vai ter o que é chamado de fichas. Então você tem várias fichas, essas fichas, não é que é ficha, né? Ficha online, é tudo digitalizado. Mas você vai ter vários, vamos chamar assim, de temas ou categorias, e essas categorias que eu estou apresentando para você. Então essa é a primeira, rendimentos tributáveis. Você teve rendimento tributável? Então, devem ser informados todos os rendimentos sujeitos a imposto de renda, como salário, você vai colocar lá, prolabore, você vai colocar lá, aposentadoria ou pensão que você recebeu, vai colocar lá, aluguel recebido. Olha, pessoal, essa questão do aluguel, importante, hein? Muita gente está ignorando e tentando ocultar o aluguel do leão.
fique esperto, porque não tem mais como fazer sonegação de aluguel, porque a Receita Federal está cruzando todos os dados, tá bom? Então, aluguel que você recebeu, rendimento de trabalho autônomo, então você vai ter lá nas fichas, você vai colocar, nesse ano recebi tanto, recebi assim, recebi de aluguel, recebi de salário, CLT, vai colocar lá nessa declaração. Outra coisa que você vai declarar, rendimentos isentos e não tributáveis. Cris, mas se é isento, por que eu vou declarar? Porque é declarar, não é pagar. Eu já falei essa diferença, declarar é uma coisa, pagar o imposto é outra coisa. Você vai declarar que você teve rendimento isento e não tributáveis. Também precisam ser declarados, então, dividendos. Dividendos mudou, a partir desse ano não vai ser mais isento, tá? Mas isso é outra conversa. Para o ano passado, dividendos, herança, doação que você recebeu, saque que você fez no fundo de garantia, indenização trabalhista, lucros distribuídos, isso, por exemplo, você é dono de uma empresa, teve recebimento de lucro ou mesmo em ações, então, mesmo sendo isento, você vai ter que fazer a declaração. O que mais? Rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Juros sobre capital próprio, de novo, quando você tem ações ou é dono de uma empresa, aplicações financeiras, CDB, você investiu em CDB, então está aí o caso, tesouro direto, fundos de investimentos. Mas isso aqui já, o imposto já recolheu na fonte. Sim, você não fez a DARF, não precisou recolher o imposto porque já foi recolhido. Mas a declaração, você vai abrir lá o software, você vai preencher, recebi, tal, tive o rendimento, ou tive esse CDB, tive esse LCI, esse LCA, etc. E também uma curiosidade aí, né? Acho que poucos vão declarar prêmios na loteria, mas também você tem que fazer a declaração no seu imposto de renda. Depois, bens e direitos. Devem ser declarados os bens existentes em 31 de dezembro de 2025, como imóveis, veículos, saldos em conta corrente, investimentos que você fez, participação em sociedades de empresas aí e bens no exterior. Talvez você fale assim, Cris, mas eu não estou entendendo porque você falou aquele valor, o meu carro não deu esse tanto, mas se você chegou no sim, se você teve algum sim, se deu sim para um, você vai ter que declarar tudo. Lembre-se disso, tá bom? No meu caso, o meu imóvel não era o valor lá do imóvel que tinha o sim para declarar. Não importa. Se você vai ter que fazer a declaração por qualquer um dos sims das perguntas anteriores, virou a chave, aí você vai ter que declarar tudo o que você tem, tá bom? Depois, dívidas e ônus reais. Mesmo dívida, pessoal. Eu estou com uma dívida aí num banco, num cartão de crédito. Você vai fazer essa declaração. Deve ser informados dívidas acima de R$5.000, como financiamentos, empréstimos, consórcios contemplados. Você foi contemplado num consórcio, recebeu o bem, mas você ainda está pagando. Você tem uma dívida com o consórcio, tá? Então isso você vai declarar também. Operações em renda variável devem ser informadas. Operações na bolsa, lucros e prejuízos que você teve, posição das ações, dos fundos imobiliários, dos ETFs, etc. E você vai ter lá no software a ficha, o campo certinho para você colocar. Eu tenho tantas ações desse Banco do Brasil, tantas ações da Petrobras. Você vai fazer a declaração lá bonitinho. Eu repito para você, não tem muito mistério, tá, gente? Não é complicado. Pode ser complicado assim, a primeira vez que você abre, nunca abri isso, Cris Armeda, nunca vi como é que é. Aí você abre a primeira vez, você vai ver lá um monte de as fichas, né, as várias categorias, você vai falar, meu Deus, é muito complicado. Não, é só você se acostumar, você vai fazendo devagarzinho, rapidinho você mata a charada e consegue fazer a declaração. Mas não acabou não. Produtor rural, atividade rural, se você tiver, obviamente, vai declarar a receita bruta que você teve, as despesas, os resultados, se você teve lucro, se você teve prejuízo, e o valor dos bens da atividade, isso também no caso de produtores rurais. E dependentes, se você tem
dependentes, filhos, pais idosos, alguma coisa assim. Se o contribuinte incluir dependentes, deve, assim, porque você tem a opção de não colocar também. Você tem lá os seus filhos, mas na declaração você não colocou que tem dependente, você deixou passar. Tudo bem, você pode não declarar, mas se você declarou que tem dependente, aí você vai registrar o rendimento deles, se eles possuem algum bem e as despesas que você teve com os seus dependentes. Que mais? Pagamentos efetuados, deduções. Então você fez pagamento, uma consulta médica, pagou a escola, faculdade, educação, previdência privada que você pagou, pensão alimentícia, desde que seja uma pensão alimentícia validada aí juridicamente. Então foi lá no tribunal, bateu o carimbo, o juiz que decretou, ou você fez um acordo extrajudicial, mas você tem ali o papel com o advogado, e doações incentivadas que você fez, você também vai fazer a declaração, tá? Então, como você viu, não tem muito mistério, parece que é difícil, você vai abrir o software e vai preenchendo. Olha, nesse campo eu tenho isso, nesse campo eu tenho aquilo, nesse campo eu ganhei tanto, mas não se preocupe, tá bom? Porque agora vamos ver como é que você fará essa declaração. Pode ser você mesmo, como eu estou incentivando você a fazer, tá? Eu acho interessante que você faça, viu? É um exercício. É um exercício de perceber o seu próprio patrimônio, é um exercício pessoal para você ter um acompanhamento nessa linha do tempo de quanto que o seu patrimônio evoluiu, tá? É uma coisa interessante, mas sim, você pode contar com a ajuda de um profissional. Não precisa necessariamente ser um contador, pode ser um profissional que ele estudou, ele se preparou para fazer isso. Existem muitos cursos, tá, de preenchimento de imposto de renda. Eu, inclusive, fiz esse curso também, não para preencher, tá bom, pessoal? Eu não estou atuando com isso diretamente, tá? Exceto para uma outra pessoa aí muito próxima que me pede, mas é mais para prestar essa assessoria, porque vocês sabem, eu trabalho como assessor de investimentos e muitos dos meus clientes têm dúvidas. Então eu estou pronto para responder essas dúvidas porque eu me preparei, eu fiz o curso para preenchimento da declaração de imposto de renda e por isso mesmo eu estou aqui gravando esse vídeo e me oferecendo para te ajudar em qualquer dúvida que você tenha. Então você pode fazer sozinho. Se você fizer sozinho e você for o meu cliente de assessoria, você me chama, tendo alguma dúvida, eu vou te ajudar em tudo que você precisa. Ou então você encaminha os seus extratos, seus documentos para um contador ou para um profissional preparado para isso e ele vai preencher essa declaração para você, tá? Cris, eu vou fazer então, como é que é? Você vai abrir o Google ou qualquer buscador e vai digitar lá meu imposto de renda. Digitando meu imposto de renda, está até errado aí no slide, está rendal, é renda, tá? Vai digitar meu imposto de renda, vai aparecer lá o site da Receita Federal, você clica e aí você vai ver as instruções ou para baixar o software ou para fazer online, tanto de uma ou de outra forma é possível fazer, inclusive dá até para baixar o aplicativo no celular, tá? Lembrando que você vai ter que ter a senha Gov, e a senha Gov, pessoal, cada vez mais ela vai ser requisitada. Se você ainda não tem a senha Gov nível prata ou nível ouro, providencie isso, tá bom? O nível bronze é o nível mais fraquinho da senha Gov, não dá para fazer nada, só dá para você visualizar, mas pelo menos o nível prata. Como é que você consegue o nível prata, pelo menos, da senha Gov, o nível ouro? Seguindo lá as instruções, como por exemplo, você adicionar uma conta bancária, fazer uma conferência de documentação, etc., rapidinho você consegue ou o nível prata ou o nível ouro. Mas é imprescindível que você tenha a senha Gov. Como é que eu tiro a senha Gov? No site gov.br, você vai fazer lá o seu cadastro e a senha Gov. E no site da Receita Federal, procurando no mecanismo de busca Meu Imposto de Renda, você vai baixar lá o aplicativo ou fazer o preenchimento online digitando a sua senha Gov, tá bom? Cuidado, pessoal, uma coisa interessante, porque está vindo a declaração pré-preenchida e muita gente pode se enroscar aqui. A declaração pré-preenchida, quando você abre o software,
tem lá a opção, vou fazer a declaração pré-preenchida, beleza, clique. Aí já aparece lá os investimentos que você tem, o que você recebeu da firma que você trabalha, parece que está tudo lindo, maravilhoso. A pré-preenchida entenda como um rascunho, tá? É um rascunho, então você tem a obrigação de conferir. Não vai se meter a besta, apareceu aqui a pré-preenchida, já está tudo preenchido, é só confirmar e acabou? Não, não é isso, tá? A declaração pré-preenchida é um rascunho, mas você tem que fazer as confirmações. Deixa eu ver se está certinho esse investimento, deixa eu ver aqui o salário que está declarado se está certinho. Confere tudo antes de fazer o envio da sua declaração. Aliás, interessante, o envio começa a semana que vem, tá? Hoje aqui na gravação é dia 17, a partir do dia 23 de março de 2026, você começa a fazer o envio e vai até o dia 29 de maio para fazer o envio. Uma dica interessante, tá? Essa primeira semana é uma loucura, de 23 a 27 de março, costuma travar o sistema, dar lentidão, etc. Se eu fosse você, eu ia preenchendo com calma, não ia ter desespero de causa de enviar logo, você até pode começar já preenchendo assim, ok, tudo bem, mas vá devagar. Aliás, o software para preenchimento vai liberar, acho que amanhã, né? Hoje é dia 17, terça-feira, quarta-feira eles começam a liberar, mas você não consegue enviar ainda. Você só vai conseguir enviar a partir do dia 23. Se eu fosse você, eu começaria talvez a preencher já no dia 23, 24, 25, mas faria o envio a partir do dia 30. Aí o sistema não vai estar tão congestionado, vai ficar mais fácil, tá bom? Cris, você falou um negócio aí que eu não entendi, eu tô com dúvida. Manda uma mensagem para mim, tá aí meu WhatsApp, 14 991 256 123, 14 991 256 123. Vai ser uma satisfação trocar umas ideias contigo, principalmente se você for meu cliente de assessoria de investimento, tá? Eu estou disponível para você que tenha conta aberta comigo. A qualquer momento, qualquer dúvida que você tenha, será uma satisfação tirar todas as suas dúvidas. E claro, termino como sempre faço aqui nesse canal, convidando você a visitar o nosso site, capitalerenda.com. Lá tem a calculadora da DARF que eu falei. Você que compra ações e vende no mesmo mês aí, ou vende no mês seguinte, para você saber se você terá ou não que recolher a DARF e uma série de outras funcionalidades você encontra no site capitalerenda.com. capitalerenda.com. Gente, eu tentei correr o máximo possível, como eu falei no comecinho, é um assunto técnico. Aqui já deu 28 minutos praticamente. Agradeço a sua participação. Lembra de deixar o joinha aí e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também podem estar interessadas nesse assunto. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e prosperidade para você.